Sejam muito bem-vindos ao QRapCast, no seu episódio número 60. Eu sou o Mestre Cavenati, sou o host desse programa e hoje nós iremos falar sobre um tema que está muito em voga. Continuaremos falando sobre os 10 anos do QRap, mas agora trazendo QRap 10 anos, 10 lições, 10 aprendizados no meio do caminho que realmente mudaram o jogo e a história do QRap nos trouxeram até onde estamos. Eu estou aqui hoje com a minha querida, excelentíssima esposa. Ela é faixa preta sexto dan, formada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício, mãe do Benício e da Serena e também co-host aqui, e por que não também uma das grandes mentes do nosso QRapCast. Ela vai contribuir porque fez parte de toda essa trajetória e, como costumamos dizer, às vezes um é o cérebro do QRap, às vezes um é o coração, às vezes dois são coração, mas é um pouco de tudo isso. Vamos dar as boas-vindas a Mrs. Master Cavenati. Aê! Muito obrigada! Muito que bem. menção honrosa, viu? Obrigada. Eu acho que melhora cada episódio, não melhora não? A gente podia depois colocar um top 10 aqui, né? Fazer uma sequência bacana, tá vendo, moral? Vamos lá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e olha só. Afinal, o que é o QRap? Porque nós estamos falando de arte marcial, mas num programa de podcast e trazendo conteúdos das mais diversas origens, mas na verdade o QRap ele é a nossa rede de escolas, que nós temos 10 escolas espalhadas pelo Brasil, pelo menos na data que gravamos hoje, e essas escolas estão em Dourados, Mato Grosso do Sul, estão 3 em Florianópolis e as demais aqui em Brasília, onde gravamos hoje. Tudo isso começou há 10 anos, no ano de 2015, mas tem muita história antes do 2015 que qualquer hora nós traremos aqui. Tá. E aí qual que é a ideia? O programa, ele traz o que emergiu muito na época da pandemia, que era, olha, nós não tínhamos o tatame, estávamos no online, todo aquele cenário, então falava-se muito do modelo mental. E o modelo mental para nós é a mente faixa preta, porque como diz a minha esposa, às vezes você consegue ver a graduação de um aluno através da faixa, e você já sabe a expectativa do nível desse aluno, mas se você não consegue ver a graduação na mente das pessoas, o que ela pensa, qual é o modelo mental, quais são as crenças, e aí entra o que o tatame pode ajudar, ou seja, então o QRapCast ele traz do tatame para a vida, o modelo mental do QRap e acima de tudo ele traz também um pouco desse tom de empreendedorismo que nós temos, esse tom um pouco de cultura QRap. Costumo dizer que o QRap são as nossas escolas, mas acima de tudo é a nossa missão e nosso projeto de vida. Exato, e do coreano o QRap ele significa o Ki de energia e o Rap de harmonia. Então é o grito de energia que a gente dá em determinada técnica. Então quando eu faço um movimento, eu dou um grito, esse grito é o QRap do coreano. E quando a gente traz para nossa escola, o que a gente trouxe? Fazer com que as pessoas entendessem, reconhecessem essa energia interior, esse Ki interior e colocar isso em harmonia com o exterior. Então nós, enquanto instrutores, professores, mestres, somos responsáveis por fazer com que essa pessoa desperte essa energia de dentro para fora. Que foi o que nós fizemos com as escolas. A gente despertou nesse processo de entender que a arte marcial, o tatame, ele era um veículo para nós desenvolvermos pessoas. Porque a gente estava lá ensinando com todo o nosso coração e aí os pais falavam, vocês não ensinam só arte marcial, tem muito além por trás. E a gente foi estudar, porque estudar, conhecer, ser vulnerável, ser aberto a isso é uma das bases que a gente traz também. Muito bem, mais tarde isso virou até um programa chamado Introdução à Mente Faixa Preta, que está disponível, em algum momento teve no Hotmart, não sei se está lá ainda, acho que ainda está. Não? Não? Então, em breve a gente volta, hein? Então tudo bem, mas esse programa ele existe, são aulas gravadas comigo e com ela, na época do início da gestação do Benício, e esse programa ele é hoje, na verdade, o onboarding de cultura de novos membros do QRap. É também para quem quer ter pelo menos uma noção ou um começo do que é a alta performance. Sempre que nós vamos estudar algum grande player de qualquer área, vamos falar dos esportes, um Cristiano Ronaldo da vida, às vezes até um aposentado Michael Jordan. No fim do dia, o que você quer saber não era como ele fazia as enterradas ou como ele faz os gols. Você quer saber a mentalidade dele. Porque com aquela mentalidade, ele faz exatamente o que quiser na vida. E o que nós trazemos aqui é essa semente da mentalidade da introdução à mente faixa preta. Dito tudo isso, é importante dizer também que a nossa audiência, graças a Deus, está crescendo, graças ao seu like, graças à sua inscrição, e nós queremos incentivar isso. Continue mandando esse podcast para várias pessoas, continue divulgando. Eu sempre acho que tem alguém que pode se beneficiar disso. Temos recebido feedbacks maravilhosos, mas é muito importante ter aqui a sua inscrição e ter também o seu like, por que não compartilhar. E olha, fica conosco até o final, que no final nós soltaremos uma novidade quentinha, fresquinha, saindo aqui diretamente desse episódio do QRapCast.
Vamos lá? Bora. Ótimo. Antes de começar, oficialmente, eu quero agradecer sempre o apoio que nós temos da Quality Farmácias. Por quê? É como nós dizemos assim, olha, a alta performance é o básico bem feito, mas é o básico bem feito hoje, amanhã e sempre. Não só quando você está afim, não só quando você está empolgado, ou não só quando é solicitado. É principalmente aquele básico bem feito quando ninguém está vendo. E isso envolve também uma parte que nós eventualmente não falamos muito aqui, porque não é a nossa expertise, mas temos plena noção, que é a nutrição. Além da nutrição está a suplementação. Porque às vezes você está brigando com o seu ânimo, está brigando com o seu humor, não está conseguindo dormir e você está achando de repente que, não sei, vou jogar aqui, eventualmente tomar banho gelado 5 da manhã vai resolver a sua vida. Eu adoro banho gelado, mas não é isso que resolve a vida. Você tem que olhar para a sua nutrição, você tem que olhar para a sua suplementação. Quando você parar para fazer isso, não tem outro caminho. Quality Farmácias. Posso fazer um parênteses que não tem nada a ver aqui, mas me gerou um insight. Eu fui numa palestra na semana passada sobre criação de filhos. Em especial, ela falava sobre a criação de adolescentes. Então, todo pai de adolescente fala, nossa, agora é uma fase e tal. E ela falou que chegam vários pacientes que estão com vários sintomas que a gente acha que é uma crise de adolescência e no final ela pergunta, como é que estão os exames desse adolescente? E às vezes estão faltando nutrientes e minerais que não estão sendo repostos. E aí me veio a questão da vulnerabilidade também, né? Então, já há um tempo atrás, eu falei, doutor Bruno, por favor, acha um horário. Doutor Bruno, um abraço, hein? Doutor Bruno endócrino. E ele fez toda a suplementação que a Quality manipulou. Então, assim, é você olhar de uma forma individualizada e entender que você também precisa de ajuda. E saber aonde buscar ajuda. Claro. Quem são os profissionais que estão te ajudando. Eu lembro quando eu tive a chance de ir eu não sei se foi a pré-inauguração ou a inauguração da loja deles do Noroeste, ali mesmo bairro da escola nova que nós temos com o professor Teixeira. E eles foram muito transparentes. Normalmente numa abertura você quer mostrar seus produtos. Eles mostraram o laboratório. Eu não sei se exatamente aquele é o laboratório de produção ou de recepção deles, mas eles nos levaram lá em cima, mostraram tudo aberto, tudo sendo feito, nós todos protegidos, evidente. Mas é isso, é como um restaurante que abre e quer mostrar a cozinha e não o prato, sabe? Então ali eu realmente fiquei muito presente para a credibilidade deles. Muito obrigado, está aqui feita a recomendação. Vamos ao episódio de hoje. Bora. Muito bem. Feita toda essa abertura, hoje nós queremos falar sobre o seguinte, que RAP 10 anos, 10 lições. Da onde tiramos isso? Nós escolhemos, e foi difícil escolher só 10 momentos em 10 anos, mas foram 10 momentos que nós entendemos que de algum jeito nós fomos guiados a tomar a decisão correta ou o caminho correto, mas que se não fosse isso, talvez o que RAP tivesse ido para outro lado, outro ambiente, outra esfera, e não sei nem se estaríamos aqui hoje falando sobre tanta coisa boa, né? Eu trouxe o primeiro deles e aí a Master vai certamente discorrer com muita maestria. Todo processo precisa de um sonho e todo sonho precisa de um processo. Na verdade, quando a gente estava discutindo sobre isso, ele falou, todo sonho precisa de um processo. Eu falei, na verdade, pode ser os dois. Porque a gente está nesse sonho e a gente acaba estruturando todo o caminho para chegar nesse sonho. Só que muitas vezes a gente está lá no nosso dia a dia e a gente não sabe por que a gente está fazendo isso. Tá, eu estou executando tudo isso. Pra quê? Aonde isso vai me levar? Então, quando você às vezes está num processo de ritmo hipnótico ali, né? Seguindo a manada, tô fazendo o dia a dia a mesma coisa. Isso está me levando para onde? Então, construir um sonho a partir disso. Você ressignifica o que você já está fazendo para chegar em algum lugar. Então, essas etapas fazem com que os meus sonhos tenham que se transformar antes numa meta. Então, o sonho que a gente fala sendo algo muito abrangente, uma coisa que está muito distante. Então, como que eu faço, já como parte do processo, de transformar meu sonho como meta? E aonde que vem esse caminho? Nós tínhamos um sonho de ir para Brasília. Isso. Então, o que RAP até então era um sonho. Mas como que a gente ia fazer? Nós, muito jovens, eu com 21 anos, você com 26... 25, 26? Eu nem sei, 27. Eu vim pra cá com 30, 31, mas então, na época do sonho sim. Exato, na época do sonho era com 21. E a gente falou, ok, como que a gente vai transformar esse sonho? Seria a nossa expansão? Né? Nós viemos de Florianópolis, enfim, e depois voltamos para a operação, depois de ter vendido, enfim. Outro podcast. Como que a gente faz com que esse sonho da gente crescer e expandir se torne uma meta? Quando isso vai acontecer? Para onde vai acontecer? E a gente já gravou em determinados momentos sobre o conselho e tal, então a gente terminou. É Brasília. A gente precisa conhecer Brasília. Quando isso vai acontecer? Como que vai ser? A gente vai chegar, vai alugar um carro, a gente vai ficar onde? Vamos pesquisar. Na nossa cabeça, na época, o relacionado era o Iguatemi de Florianópolis, que nós tínhamos. Exato. E aí a gente foi, pegou o carro e foi direto para o Iguatemi de Brasília. E a gente olhou ao redor,
Não tem nada. Se você conhece o Shopping Iguatemi de Florianópolis, que agora tem outro nome, Vila Romana, mas ele tá num bairro muito bonito chamado Santa Mônica e em volta casas bonitas, prédios, um lugar muito, acho que assim, familiar. nobre, Exato, familiar. nosso público. E essa era a nossa referência. Aí eu me lembro, como eu lembro desse dia. A gente chegou no Iguatemi e falou, nossa, que bacana, não tem nada em volta. O prédio mais próximo era 2, 3 quilômetros e a gente ficou confuso, não foi? Exato, e assim, as casas fechadas, muradas, né, assim, você não consegue ter acesso, você não sabe. E aí eu falei, caramba, e agora? O que a gente vai fazer? Então, a gente sabia, quando a gente viria para Brasília, a gente sabia que a gente ia rodar, a gente tinha um mapa onde a gente ia ficar, quanto tempo. Então isso fez parte do processo. Depois, qual é o processo? Quando a gente vem? A gente determinou a data, janeiro de 2015. Perfeito. Então vamos de trás para frente. A gente precisa de alugar uma loja, a gente precisa saber quanto vai custar essa reforma, quem vai fazer a reforma. Então a gente trouxe todo um processo, um passo a passo, para concretizar uma meta que fazia parte de um sonho. Só que, quando a gente olhar, né, se a gente olha para trás agora, tudo que a gente está vivendo, ele é muito além do que a gente conseguiu planejar naquele momento. Não. Eu não conseguia falar que, nossa, daqui 10, 12, 15 anos nós estaremos com tantas escolas, porque isso é tudo muito quantitativo. É muito número, né? Às vezes é o ego falando. Isso, e a nossa cabeça naquele momento estava totalmente virada por qualitativo, que faz parte de um dos livros que eu estou lendo agora, que eu recomendo muito, que é 10x, é melhor, é mais fácil do que 2x. Então, quando você traz isso para o qualitativo, a gente queria transformar vidas. A gente sabia o nosso propósito daqui e a gente transformou esse sonho em metas. Então, a gente, vamos pensar assim, na época a gente pensava qual que era o ROI. ROI? Eu nem sabia o que retorno era de ROI. Investimento. A gente não sabia nada. Nada, a gente vai chegar nessa parte lá. Mas o que eu quero trazer é, nós tínhamos uma meta muito clara, que era abrir escola, a gente sabia qual era o número que a gente precisava atingir de alunos para poder conseguir virar. E a gente foi trazendo de trás para frente. Então esse processo que a gente já vivia, a gente já fazia o que a gente queria, estava ali muito no efeito manada, a gente transformou num sonho. E a partir do novo sonho que a gente criou, a gente trouxe o processo. Porque quando você fala, por exemplo, de um sonho, vamos pegar aqui trivialmente, né, a carreira de estudos e que te leva até um posto, um trabalho, enfim. Mas vamos pegar aquela pessoa que eventualmente está estudando e ela quer passar num concurso. E tá tudo bem, né? Acho que é isso. A pessoa quer passar no concurso e ela começa de trás para frente. Então ela sabe que o objetivo final dela é passar num concurso, atingir um salário X, levar uma carreira Y, e aí ela vem de trás para frente. Então ela sabe que lá eu já não sei mais como chama hoje, o primário, o ginásio, o terceiro ano, quarto ano. Ensino médio, mas enfim, ela tem que ir bem nos estudos, fazer aquela prova que leva para aquele índice, que te dá a chance de ir para aquele caminho. Então ela sabe essa trilha já é muito conhecida, principalmente aqui em Brasília. E como é essa trilha para o teu sonho? Como é que a gente consegue trazer isso para um eventual outro sonho teu para poder planejar? Uma coisa que nós temos como premissa, eu e a Márcia Cavenati, é que nós só divulgamos os nossos sonhos depois de praticamente concretizados. Vamos dizer que nós queremos abrir uma escola nova, num bairro X. A gente só anuncia depois do contrato assinado. Você nunca vai ouvir falar de uma ideia, e hoje a minha resposta é muito categórica. Os alunos perguntam, mestre, onde vai ser a próxima escola? Eu falo literalmente onde Deus quiser, porque é Ele que aponta, é Ele que manda, é Ele que abre as portas. Agora, passado isso, mesmo Ele querendo e Ele quer, você só vai ficar sabendo depois do contrato assinado. Superstição ou não tem funcionado. Então a parte mais difícil do processo do nosso sonho de Brasília foi manter o segredo. Meu Deus, como foi difícil manter o segredo. Até porque parte do processo, quando você fala, você alimenta o próprio ego. E aí você já matou aquela vontade, aquele ímpeto de fazer, porque eu já falei, isso vai dar certo, e você relaxa no processo. Então quando você mantém esse segredo e você fala, não, eu vou fazer dar certo. E eu vou fazer dar certo por esse caminho. E, enfim, tiveram pessoas que descobriram Brasília só quando já estava postado, já estava aberto, estava inaugurada. Depois que nós postamos, aí realmente houve uma comoção muito positiva. Isso me leva ao número 2. Então, lição número 2 é o seguinte, é o conceito do Mastermind. Talvez já tenha ouvido falar disso oriundo do Napoleon Hill, e ele fala muito do Mastermind, que é quando 2 ou mais mentes estão focadas e trabalhando dentro do mesmo ideal. E no começo, e acho que até hoje, mas hoje são muito mais mentes célebres que se juntaram a nós, mas no começo éramos eu e ela. Então eu quero dizer que essa coisa do Mastermind, apesar de sermos um casal, antes de tudo nós somos um casal e depois vieram os empreendedores, os pais, pai e mãe, enfim. Mas teve um momento que eu pensei em adiar o sonho. Estávamos lá em Florianópolis organizando um campeonato pan-americano com 2, 3 escolas.
apanhando, né, tentando fazer a gestão e caramba, e não tá dando certo. Não é que não estava dando certo, mas estava difícil aqui, imagina lá em Brasília, começar do zero. Teve momentos de eu chegar em casa à noite e falar para ela assim, francamente, aí, vamos adiar? E ela, não, nem pensar. É início de janeiro, nós vamos para lá e vamos abrir com o que tiver, do jeito que tiver, da onde estamos. E eu, ok, então vamos lá. Então esse mastermind é importante, assim como no começo, nas primeiras aulas, imagina ela, quarto dan, renomada, campeã mundial, formada, a gente começando a operação e ela olhar para mim e falar, meu Deus, eu não sei mais dar aula. Eu falei, o quê? Mas aí de repente a gente, não, ok, toma seu tempo, de repente cuida do ADM, do administrativo, ela vende como ninguém, né? É fácil vender o maridão, né? Mas aí era um pouco isso, a gente teve que, uma hora, um para o outro, como casal e mastermind, tirar da zona de conforto, cutucar e falar, não, filhão, nós vamos fazer e vamos acontecer. Eu brinco com ele, assim, com todo respeito ao alimento, gosto muito, mas eu falo, eu não sou uma mulher pastel. Falei, você me desculpa, eu não vou, às vezes, falar o que você quer escutar. E tão pouco, de repente, eu vou abraçar a tua dor e vamos chorar junto, vamos se lamentar junto, né? Então, naquele momento, em Florianópolis, estava doendo porque a gente estava rompendo uma casca da zona de conforto, e hoje a gente sabe muito bem disso. Então, ele estava rompendo uma parte, eu estava rompendo a outra, e eu precisava, naquele momento, ajudar. Então, a gente estava rompendo a zona de conforto da parte técnica, da parte administrativa, que a gente já operava muito bem. Então, para quem já leu o Mito do Empreendedor, era isso. A gente estava entrando no nível do empreendedorismo, que acabava sendo meio que um mundo desconhecido e que todo mundo falava como se não fosse para você. Mas nós já éramos empreendedores. Já. Só que a gente precisava passar de nível do empreendedorismo. Então, como para tudo na minha vida e na nossa vida, eu trago a relação da arte marcial pra gente. Que graduação eu estou nessa situação? Então não é porque eu sou faixa preta dentro do tatame, eu sei as técnicas, tem título e whatever, que eu vou saber sobre pessoas, que eu vou saber sobre gestão, que eu vou saber sobre emoção, que eu vou saber sobre empreendedorismo, sobre parte financeira, marketing, enfim, eu não sei. Só que aí entra a vulnerabilidade de chegar e você compartilhar e falar, olha, eu não sei nesse aspecto, mas você sabe, você vai porque eu acredito no seu potencial. Da mesma forma, quando foi para dar aula, eu cheguei, eu não sei dar aula para faixa branca, porque eu já estava dando aula sobre a faixa preta. Aí ele chegou para mim, é muito mais fácil, você dá aula para os faixas pretas, eles não sabem nada, eles não sabem cumprimentar, eles não sabem pedir permissão, eles não sabem nada, começa do básico. Aí foi uma aula, 2 aulas, 3 aulas, quando eu vi já tava cheio de faixa branca, comandando, aí era intensivo, exame, era tudo comigo, aí eu fui empurrando ele para fora do tatame. Sai que aqui eu comando, aqui é minha área. Aí começou a nascer o Sudoeste. Mas essa questão do mastermind, ela é você se aliar a uma mente que esteja comungando com seus objetivos. Às vezes vai ser marido e esposa, às vezes não, às vezes vai ser um irmão, vai ser um sócio, vai ser um amigo. Mas eu acredito que nesse contexto você tem que entender que vai haver a vulnerabilidade e que essa pessoa, na verdade, vai te empurrar para o teu melhor, que não está na zona de conforto. Então é um pouco isso, é aceitar esse desconforto, né? O número 3. O número 3 eu trouxe aqui sobre nós desmistificar o empreendedorismo. Uhum. As pessoas pensam que o empreendedorismo é necessariamente você abrir uma porta, abrir uma loja, ter um CNPJ e vender alguma coisa ou um serviço. E esse foi um momento nosso de empreendedorismo onde nós entendemos aonde nós queríamos chegar, entendemos que da onde a gente estava não dava, a conta não fechava, o estilo de vida que quer viver, enfim, a missão que quer viver. E aí nós entendemos que o empreendedorismo no fim do dia é você assumir as rédeas da tua vida e dar o seu rumo para ela, é ser o protagonista. Exato, até porque quando a gente fala sobre empreendedorismo ser liberdade e você cria essa liberdade, você não vai imaginar que você vai abrir um CNPJ, abrir uma escola e falar, agora eu vou colocar um instrutor e uma secretária e vou... Não, porque muitas vezes nós damos o abre e fecha da escola. Então às vezes a gente acha que empreendedorismo você vai entrar e vai pegar lá um curso, você vai seguir umas etapas e você vai fazer. E é justamente esse dia a dia que cria o empreendedor, né? Que forja o empreendedor. Então, em vários momentos nós fizemos o abre e fecha, em vários momentos nós chegávamos de viagem, viajando de madrugada. Então, assim, a gente foi para uma viagem fora do país para poder aprender, para trazer coisas novas. Viajava de madrugada, chegava às 7 da manhã, 9 da manhã estava no tatame. Então ia direto para a escola, tomava banho na escola mesmo, dava aula. Então, esse por trás, isso foi nos formando e foi entendendo, peraí, o ponto central da nossa questão de empreendedorismo é nós acreditamos muito no que a gente ensina.
E é uma coisa assim que eu não tenho dúvida. Em várias reuniões que a gente tem com os sócios, eu pergunto, vocês estão com dúvida do que a gente ensina? Vocês têm dúvida do valor que a gente entrega durante a aula, durante o tatame? Não. Então todo o restante a gente vai dar um jeito para fazer dar certo. Se nós temos o coração alinhado, que o que a gente está entregando é de valor, é de propósito, é edificante, o resto a gente arruma. Eu não sei sobre comunicação, eu vou chamar minha equipe de comunicação, eu vou falar, gente, o que eu não estou sabendo e que a gente não está executando? Se eu não sei algo sobre finanças, eu vou trazer alguém de finanças. Se eu não sei algo sobre RH, eu vou trazer alguém de RH. Mas dentro do tatame, nós somos os mestres e a gente tem plena certeza do que a gente está fazendo. Total. Então, empreendedorismo, desmistificar, é achar que eu, como empreendedora, preciso saber fazer tudo o tempo inteiro. De forma alguma. E não. Tá tudo bem eu pedir ajuda. A diferença é, eu vou seguir. Nós temos o nosso coração a disciplina e a disciplina em seguir. Então, se nós somos lutadores, nesse caso, nosso empreendedorismo é com a arte marcial, a gente vai seguir lutando. E nós vamos ensinar pessoas a lutarem independente da situação, que foi o caso do Covid. A gente tinha um adversário invisível que a gente não sabia quem era. E o que a gente faz nesse momento? Senta e chora? Qual é a nossa essência? A gente vai levantar e vai lutar. E o empreendedorismo, como é que fica nesse lado? Não sei, vamos lutar. O que a gente pode fazer? Vira rápido para online. Qualitativamente, quero carta para todos os alunos. Deixei o time doido com isso, né? Eu lembro disso. Mas eu falei, eu quero que cada aluno saiba que aquela carta foi escrita para ele. Não quero mensagem pronta, eu quero cada carta. Fomos pro correio. Isso é qualidade. Então, assim, é você, dentro do empreendedorismo, virar rápido a chave e olhar. Lá atrás, igual eu falei no começo, a gente pensava em retorno do investimento? Eu nem sabia o que era isso. O retorno do investimento eram vidas impactadas e vidas transformadas. Pra gente, a gente queria viajar, então a gente fazia um interbalance sem saber esse nome, porque a gente viajava para um evento para aprender, investir em cursos, em treinamentos, e a gente passeava. Nossa, a gente tem um evento lá na Argentina, vamos para Buenos Aires, vamos rapidinho. Nossa, que legal. Então todos os eventos da América do Sul a gente foi a trabalho. E aproveitou para passear. Exato. Então assim, vida de Instagram, ela é linda e maravilhosa. Mas o empreendedorismo, a jornada do empreendedor, ela tem os níveis. Então, se eu tô imaginando como da branca faixa preta, como é que eu me torno um empreendedor faixa preta de ter essa liberdade, que é o que as pessoas postam no Instagram. Eu preciso caminhar, preciso galgar. Então, peraí, como empreendedores, nós estamos em que graduação? A escola depende 100% de mim? Eu não sou, assim, faixa preta. Então, peraí, a escola saiu, tô viajando, mas o time precisa me acionar? Ah, então ainda não sou faixa preta. Então, você vai crescendo. O que eu preciso fazer? Você vai crescendo na graduação, você vai aumentando a tua responsabilidade como artista marcial. No empreendedorismo não é diferente. Então, quanto mais você vai crescendo, mais vai aumentando a sua responsabilidade, porque você tem um time maior abaixo de você, mas mais vai andando sozinho. Então, é um processo. É fácil? Nunca foi, né? É simples, não é? Você coloca lá, você faz todo o processo, tem um organograma lindo e tal, mas não é fácil. Coloca na prática. Nesse ponto, para mim ficou muito claro o seguinte: quando eu tô falando do empreendedorismo, eu tô falando de você assumir a rédea da tua vida e fazer o que você quer, né? O que tem que ser feito. E muitas vezes as pessoas querem empreender naquilo que dá dinheiro. E tá tudo bem. Às vezes a pessoa vai falar, olha, teve a febre das iogurterias. Ô, iogurteria tá dando dinheiro, vamos colocar lá. Tá certo, tá tudo bem, não tem problema. Agora, se esse é seu propósito de vida, já é outra história. Então eu acho que o empreendedorismo é você ter essa coragem de declarar, porque vamos lá, pessoal. Nós demos certo, estamos dando certo com arte marcial. Pensa o quanto isso, há pouquíssimo tempo atrás, era marginalizado. Se a gente tivesse numa mesa de café, de almoço de domingo na família, não na nossa família, mas estou dizendo assim trivialmente, você diria assim, e sabe o que? Eu quero dar aula de arte marcial. Eles iam falar, conversa com ele, pelo amor de Deus, esse aí vai ser o pé rapado da família, com todo respeito. Então eu acho que é muito isso, o nosso case comprova que no fim do dia o empreendedorismo é isso, é você ter a coragem de ir atrás e correr atrás do teu sonho. Parece clichê, mas a longo prazo esse clichê desaparece e os resultados vão, né? Vamos lá, vamos pro 4? Bora. O papo tá bom, né? O 4 eu coloquei aqui um detalhe que eu vivo isso todo dia nas escolas, que é o seguinte: você nunca sabe quem está entrando na sua escola. Você nunca sabe quem está um dia chegando lá e se matriculando ou matriculando o seu filho. Nós temos a bênção de receber pessoas praticamente todo dia ou semanalmente nas escolas, pessoas novas e que começam conosco, mas na aula 01, tá no episódio anterior aqui no 59, nós tivemos 5 ou 6 pessoas dessas, 3 se tornaram instrutores, 2 são sócios novos hoje, nossos.
E aí, como é que eu vou imaginar que na minha primeira aula em Brasília, em 12 de janeiro de 2015, eu estava dando aula para 2 sócios que estão comigo há 10 anos, nossos sócios nessa empreitada. Então você nunca sabe. Para mim, eu vejo isso como uma bênção. Porque imagina se eu soubesse. Então, esse rapaz que está entrando aqui é teu futuro sócio. Ah, caramba, meu Deus, eu não sei nem como é que eu iria reagir. Mas o fato é que você sendo você mesmo e mantendo a sua essência, você atrai essas pessoas. Mas todo novo aluno é uma possibilidade infinita dentro da sua escola e da sua carreira. E assim, isso traz a parte da excelência, né? Então, independente de quem é ou quem não é, tem pessoas que a gente vai saber depois quem é e a gente fala, prazer, Master Cavenati, tipo, tá tudo bem, aqui no tatame vai baixar, vai fazer flexão igual, não vai ter nenhum tratamento, nenhuma distinção. E é por essa excelência aí que a gente fala muito com o time de instrutores, principalmente porque eles estão no tatame, né? Que a gente conseguir passar esse amor pro aluno. Então, toda pessoa, principalmente criança, ela carrega uma necessidade de aceitação. Então, quando você traz esse processo para dentro e você enxerga o ser humano por trás de título, cargo, ou seja lá quem for a pessoa, isso conecta. E é esse amor que eu quero que a pessoa sinta. Porque quando a gente vai fazer uma correção para um aluno, ele tá entendendo que eu tô fazendo a correção pontual, não é sobre a pessoa. É uma correção da técnica. Quando eu vou fazer uma correção de alguém do time, igualmente, eu estou corrigindo o comportamento, a situação, não a pessoa. Eu não estou julgando isso. Então, quando a gente fala, independente de quem chega, você chega de chinelo, chega num carro velho, chega de bicicleta, chega num carro chique, chega com babá, com motorista, não me interessa, o atendimento tem que ser o mesmo, porque a gente não sabe o por trás dessa pessoa. Já tiveram pessoas que são lá no topo, mas que você vê que como pessoas elas precisavam muito mais de uma pessoa simples que chegava. Aí você fala, o que é o simples? Né? O simples é a presença, o simples é o sorriso, o simples é o amor. Então, não julgar. E esse não julgar a pessoa, independente da aparência, fala ou qualquer outra coisa, a gente leva para outro lado. A gente faz os desafios com o time, né? Não julgar, não pensar negativo por tanto tempo, porque volta pro nosso cerne, né? Da origem, lá na espécie. Então é você julgar o outro com a tua capacidade. Então eu tô enxergando o outro com o meu olhar e não a partir do outro. Então a gente fala, tira isso. Olha ele como um ser humano, olha ele como uma pessoa, independente se ele vai matricular ou não, entrega o melhor que você pode nesse momento. Porque já aconteceu várias vezes da pessoa ir, chegar e matricular tempos depois. Ou chegar e não se matriculou, mas indicou várias pessoas. Então, entrega com amor, entrega com excelência, independente se a pessoa vai ficar ou não, a mensagem vai ser entregue. Fez uma aula experimental, isso vai ecoar pro resto da vida, eu consigo. Eu lembro de um case, sem citar nomes, mas ela era sua aluna e ela era esposa de alguém que tinha um cargo muito alto aqui em Brasília. E aí teve um evento. E esses eventos nossos, você tem a sua participação, mas você pode passar o dia lá, vendo a competição do teu colega, do teu amigo, enfim. E ela passou o dia lá conosco e em determinado momento ela estava emocionada. E aí ela confessou, acho que para Master Cavenati, que ela estava emocionada porque nunca o marido dela tinha passado tanto tempo com ela. Numa atividade para ela. Porque normalmente eles estavam juntos, né? Estão juntos, mas em atividades dele, do trabalho dele em relação a ele. E ela falou assim, foi a primeira vez, e os filhos já eram grandes. Já? Foi a primeira vez que meu marido passou o dia inteiro comigo numa atividade pra mim. Aquilo foi assim, de arrepiar, porque eu falava, gente, olha o poder, e parece que um chacoalho interno, dos tipo, você tá no caminho certo, segue. Tem que saber ler sinais, né? Vamos pro 5? Bora? Vamos lá, 5 foi um case em tanto no QRAP, tá? E assim, acho que vale mencionar. O 5 é a importância dos valores inegociáveis. Olha só, estávamos morando em Florianópolis e aí declaramos, vamos para Brasília, vamos levar o QRAP para lá e vamos começar do zero. Bom, quando você está em Florianópolis e pensa em Brasília, é aquele senso comum, você pensa em políticos, você pensa eventualmente no histórico e talvez até qualidades que são comentadas aí dos políticos. Tá, sem entrar nesse mérito, nós fechamos entre nós o seguinte, olha, ninguém vai corromper nossos valores, ninguém vai corromper o nosso sistema, ninguém vai corromper a nossa cultura. Mesmo que no início sejamos apenas nós dois, nós seremos fechados como uma rocha, todo mundo vai tirar benefício e proveito do que nós temos a oferecer, mas ninguém vai interferir nisso, no cerne da questão. Pois bem, e aí passou um ano e pouco que estávamos aqui e estamos ainda dando aula, mas era início da escola da Asa Sul, lá da 115, e a gente ali com um número de alunos bem razoável, assim, crescendo com potência e tal. E aí tinha um grupo, que era um grupo
todo mundo se conhecia, quem não era familiar era amigo e tal, e eles somavam 23 alunos, dos amigos aos familiares. E esses alunos, eles vinham conosco, caminhando, fazendo aula, treinando. Em determinado momento, um deles ficou, acho que doente, se ausentou da escola por um bom tempo, e quando voltou já estava em cima de uma troca de faixa. E ele falou, eu quero trocar de faixa. E nós falamos, olha, você não tem o percentual de 70% de presença no período. Ah, puxa, mas o que dá para fazer? Não, faz o teste físico, vamos ver como é que você se sente. Pois o menino fez o teste físico, ele passou mal e ficou, acho que muito claro que ele não tinha condição nenhuma de trocar de faixa. Até uma dessas pessoas fala assim, olha, como a liminar na justiça, o meu filho troca de faixa. E aí nós demos um passo para trás e 5 para frente. Nós falamos, olha, aqui na nossa escola isso nunca vai acontecer. Deus sabe o quanto fez a diferença na época você cancelar 23 contratos. Se você tiver 1.000, 2.000, 5.000 alunos, 23 alunos fazem diferença. É um peso, vai conquistar 23 alunos no mês. E aí, enfim, ninguém corrompeu nossos valores, nós agradecemos, abençoamos esses alunos e seguimos sem eles, porque ninguém poderia corromper nossos valores naquela altura. E foi muito curioso, porque partiu também, eu sou extremamente grata, eu acho que qualquer situação nos traz os aprendizados. E naquele momento, um pouco antes, nós tínhamos uma relação de uma pessoa desse grupo que nos falou, vocês, a partir de um determinado momento, vocês vão seguir carreira e vocês vão seguir o de vocês, enfim, que a gente ia sair da organização. Para mim era muito distante. Então, quando a situação começa a me gerar medo de algo, eu falei, não é de Deus. Não tá conectando. Não tá conectando. E aí a gente volta o Mastermind. Olha, eu tô com esse sentimento, e vai falar sobre a questão mais pra frente, né, sobre os valores, enfim, mas sobre a nossa comunicação. E eu fui falar o que eu tava sentindo. Eu falei, eu tô sentindo que a gente não pode dar essa abertura, porque senão a gente vai quebrar pra frente, a gente não tá cumprindo o que a gente tá falando no tatame. Ao mesmo tempo, era uma família muito querida pra gente. Até hoje. Então, eu acho assim, como que a gente faz pra se manter bem, cada um no seu caminho? E esse é um processo que, a duras penas, a gente teve que entender, porque às vezes tem famílias que eu falo, caramba, essa família tem um potencial enorme pra ser transformada dentro do tatame. Mas eles não querem. Então aí você fala, ok, eu não vou corromper um valor meu para mostrar para essa família que ela tem que se transformar. Aí eu vou falar, Deus, cuida. E a gente abençoa e cancelamos 23 contratos naquele momento. 23 Foi contratos. difícil, mas eu falava assim, Deus, da mesma forma que eu tô cancelando, eu sei que você vai me ajudar. Não sei como, mas ele me ajuda. Não, foi história que ficou aprendizado, né? Foi um grande aprendizado. O número 6 é a importância da cultura. Então vamos lá, vamos começar do começo. A cultura da empresa é o ativo mais importante da empresa que você não consegue tocar e nem quantificar, qualificar talvez, mas se você falar assim de uma empresa gigante, vamos lá, vamos falar de uma Apple. Você fala, nossa, a cultura da Apple é muito forte, põe um preço, você não consegue. Mas se você tirar a cultura da Apple, você tira tudo dela. Viram só aparelhos e, enfim, fica obsoleto, não é? Então a cultura de uma empresa, ela começa na cabeça, na mente, nos valores, nas crenças, nos objetivos e sonhos dos fundadores. Então, nesse caso, nós dois. E nós temos muito essa cultura da transformação através da arte marcial. Mas, ao mesmo tempo, voltando no tópico anterior, a cultura ela tem que ser protegida, ela tem que ser selada, ela tem que ser tão blindada quanto é limpo todo dia o nosso tatame, entende? Então a importância da força da cultura, porque mais tarde, e não muito mais tarde, já no segundo, terceiro ano aqui em Brasília, as pessoas que vinham trabalhar conosco estavam sendo atraídas pela cultura, pelo que se pregava, pelo dia a dia, pelo estilo de vida que nós cultuamos aqui. A cultura é aquilo que você cultua, não é? O que você fala, ele até pode se limitar, mas como você age, isso vai ecoar. Então, quando a gente fala de cultura, a gente reforça a missão, semanalmente com o time, deles entenderem. Quando eu abro o propósito, eu explico por que cada vírgula está naquele momento, para eles entenderem o que a gente quer, de fato, qualitativamente transformar na vida dos alunos. Aí, quando a gente traz, né, mais pra frente a gente vai falar sobre essa frase, mas quando a gente traz os valores conjunto com os alunos e para o time, então não existe uma coisa que a gente vai fazer para os alunos do tatame e outra coisa a gente faz diferente internamente. Então a gente trouxe valores. O que é respeito? Então respeito para os alunos não é o que você sabe, é o que você faz. Respeito para o time é respeito pelas pessoas e pelas regras. Autoestima para os alunos é a alegria de ser eu mesmo. Autoestima para o time é a autoestima de você se manter evoluindo, se manter em
constante evolução. Então a gente usou as mesmas palavras, os valores, de uma maneira diferente para dentro e para fora. Porque parte da cultura K-Rap, a essência da cultura K-Rap é essa transparência. Não existe, para os alunos nós entregamos uma, para o time a gente entrega outra. É tudo a mesma coisa. Porque a forma como você faz uma coisa é a forma que você faz todas. Então a forma como a gente trata o time é a forma como a gente quer que eles tratem os alunos. Exatamente. E nesse ponto da cultura, você pode somar a uma cultura. Acho que cada pessoa que vem, soma, adiciona, mas subtrair nunca. Porque quando você subtrai da essência, você já não tem mais o modelo original. Então a importância de ter muito claro que a cultura é o ativo mais importante faz com que nós estejamos atentos a isso, protegendo e colocando vitamina em cima disso. Não é? Quando fala de cultura, né, a gente fala das culturas de países. Então, qual a diferença dessas culturas de países? O que eles estão cultuando? Então, essa cultura, o que nós cultuamos? Nós cultuamos pessoas, disciplina, respeito, autoestima, comunicação. A gente cultua isso. Isso é um valor que a gente trabalha. Como? Dentro do tatame, cumprimentando, pedindo permissão, olhando no olho, apertando a mão do outro, chamando de senhor, senhora, senhorita. Isso é uma coisa que, de repente, assusta as pessoas. Mas essa é a cultura da nossa comunidade, que acho que é a próximo deixa eu ver. O 7 é... Exatamente, a importância da comunidade. Se recorrermos à etimologia da palavra, comunidade, unidade em comum, comum em uma unidade. Então essa comunidade, na verdade, são as pessoas que vivem e cultuam essa cultura, não é verdade? Então o que acontece? Quando eu vou formando uma comunidade, eu tenho as pessoas que nós nos juntamos de algum jeito pelo que temos em comum, mas aprendemos entre nós pelo que temos de diferente. Então eu me junto a ela pelo que temos em comum, eventualmente a paixão pela arte marcial, mas a gente aprende pelas diferenças um do outro. Pô, ela pensa assim, eu penso assado, mas está dentro daqueles valores, está dentro daquela cultura, ok, então soma. Então a gente consegue... Ainda ontem à noite eu estava dando simulado para os futuros faixas pretas, agora nós estávamos com 24 alunos no tatame. E a coisa mais linda que se forma ali é justamente essa comunidade dos faixas pretas. Eles já são, muitos deles ali são família de fato, mas quem não é também está se tornando. Porque eles estão ali pela mesma paixão que é a arte marcial, mas aprendem através das diferenças. Tem estudante, tem advogado, tem médico de todas as especialidades que você pensa. Então nós estamos ali nesse momento fortalecendo essa comunidade. Porque a comunidade é o seguinte... O que dói em você já doeu em alguém, pode ter certeza. Essas comunidades são tribos, né? As pessoas vão se juntando em tribos. Então a gente estava falando um pouco antes de começar a gravação sobre corrida, sobre bicicleta, sobre arte marcial. Então isso são tribos que vão se juntando porque você vai se sentindo pertencente a algo. Então quando a gente traz um adolescente, que é uma dor recorrente dos pais, né? Em qual ambiente meu filho tá andando? Quem são as amizades? Quais são as influências? Então quando a gente traz esse processo de mostrar para os pais que nós estamos dentro de um ambiente seguro, saudável e que a gente vai garantir dentro do tatame que ele está recebendo algo positivo, uma mensagem positiva, é a primeira coisa que os pais querem. Se ele vai chutar, qual é o processo, eles não querem saber. Exato. Eles querem saber que o filho durante 1 hora ele está recebendo uma mensagem positiva, está gastando energia, está cuidando da saúde física e da saúde mental. Então, quando a gente reforça esse processo de comunidade, nós temos muito auxílio dos graduados, dos instrutores e dos alunos graduados para receber bem esses alunos. Porque muitas vezes quando nós estamos num ambiente, nossa, nós somos os mestres. Então quem está começando é muito distante. E por mais que a gente chegue, vai quebrar o gelo, vai falar, é muito distante. Então quem que nos ajuda? Quem está um pouco abaixo da graduação, que vai colar e que vai juntar e que vai caminhar. E isso, às vezes sem perceber, de unidades diferentes, eles se encontram nos exames, eles se encontram numa aula especial e eles criam motivos para cada vez mais estar dentro do tatame por conta dessa comunidade, por conta de pensar em algo positivo. E aí, qual que é a questão da família, né? Que a gente fala muito sobre família. A família tem que estar presente. Tem. Porque no momento em que nós apertarmos em relação à disciplina, vai ser o momento em que uma criança ou adolescente vai querer sair. E se a família sabe o que a gente está despertando nessas crianças, nesses adolescentes, a família vai chegar junto e vai falar, não, vamos junto, vamos contigo, porque é essa comunidade que eu quero que você siga caminhando. E a comunidade, ela tem um pouco disso também. Num primeiro nível, nós incentivamos nos instrutores eles cuidarem uns dos outros. Todo mundo tem altos e baixos e tem momentos que você vai pensar
vai atingir ali uma crença de capacidade, identidade ou merecimento. Nossa, acho que eu não vou conseguir fazer isso. E vai ter aquele membro da comunidade que vai te chacoalhar e falar, filhão, olha no meu olho, que isso, cara? Você consegue. Não sou mulher pastel, não vambora. Tem time pastel. Exatamente. E, por exemplo, nesse grupo que eu estava dando aula ontem à noite, tem pessoas que estão vindo de lesão, tem pessoas que estão vindo de cirurgia. E aí essas pessoas, de repente, elas precisam daquele chacoalhão. Alguém que diga, ei, pode parar de parar. Não, que isso? Vai virar o ano, vai parar? Ou vai pegar a faixa preta e vai parar? Não, tá só começando, vamos embora. É um sacode positivo e o pessoal continua, né? Vamos pro 8? Bora. Já estamos no 8. O 8, na verdade, é a resposta para muitas perguntas em relação ao QRAP. Muitas pessoas nos perguntam, nos procuram, nos contratam para dar treinamentos para poder ter essa resposta. Qual é o segredo do QRAP? Qual é o segredo do sucesso do QRAP? E a resposta é essa, viver o que ensina. O nome disso é essência. Então, como a Master comentou em muitos trechos aqui, não tem como você viver uma coisa no tatame e viver outra em casa, ou você ser o mestre, o professor, o super compreensivo no tatame, não ter paciência em casa, ou estar ausente, ou estar lá, mas não tá. Enfim, trazendo todo o contexto do que nós pregamos, que a maneira como você faz uma coisa, você faz todas as outras, não quer dizer que você é perfeito. Nós estamos nessa existência aqui para evoluir. Mas você está evoluindo da onde para onde? Essa é a pergunta. Então, viver o que ensina e trazer a nossa essência também é trazer vulnerabilidade, também é trazer a perspectiva de que você precisa de pessoas, também trazer a perspectiva de que por mais que você seja disciplinado, existe um nível maior de disciplina. Então, é viver o que ensina. Esse é o grande... Eu acho que essa é uma coisa que é a coluna e a espinha dorsal da cultura do QRAP. Isso foi um processo que a gente evoluiu no caminho. Porque antes essa frase era viver o que ensina e ensinar o que vive. E aí eu fui num momento eu falei, a gente vai tirar a frase de ensinar o que a gente vive. Porque no fim das contas, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele tá voltado pro negativo. Ele tá voltado pra sobrevivência, ele tá voltado pra gente, enfim, a gente acaba olhando sem querer o copo meio vazio ao invés do copo meio cheio. E a gente ensina o copo meio cheio. A gente ensina sobre gratidão, a gente ensina sobre reconhecer essas coisas boas que existem na vida. Então eu falei, corta o ensinar o que a gente vive. A gente vai só viver o que a gente ensina. Então o que a gente ensina, que a gente chama, né, que é a teoria, e hoje em dia as pessoas falam, é o skin the game, é você viver na pele. E eu acho lindo isso. Só que quando a gente traz esse processo de ensinar o que a gente está vivendo, nós testemunhamos para os alunos que também dói para a gente. Total. Que nós não somos diferentes e que em determinados momentos, eu fiz exame esse ano para ser estudante e eu falei para os faixas pretas, gente, eu nunca tive esse sentimento, mas hoje eu olho para a madeira e eu falo, e se eu machucar? E os alunos, nossa, mas a senhora está com esse pensamento? Eu falei, gente, eu nunca tive. Até hoje, eu sempre olhava a madeira e trazia, né, meu exame parcial era uma madeira, eu olhei uma menina quebrando com 2, eu, não, ela me desafiou, a menina nem sabe disso. Aí, porque ela conseguiu, eu falei, se ela pode, eu posso também. Quebrei 2 madeiras, pé seco, madeira, sem nada. E esse ano me travou. Eu falei, peraí, o que eu me ensino? Eu posso, eu consigo, um passo de cada vez. Aí os pretas olharam assim, você tá vivendo isso? Eu falei, gente, todo dia. Todo dia quando eu acordo, eu penso, ai meu Deus, mas não, bora, eu tenho um motivo, eu tenho um... Então assim, você traz isso da gente viver o que a gente ensina. Porque senão eu fico presa de que eu tenho que ter uma vida perfeita porque eu ensino isso. Não, eu não posso errar porque eu ensino que eu não erro. Não, eu não posso fazer isso não porque eu sou uma faixa preta, porque eu sou uma mestre. E eu fico sufocada dentro de uma pessoa, de uma bolha que não sou eu. Então eu falo, quem eu quero ser? Quem eu quero me tornar? O que eu ensino para isso? Para que esse quem eu quero me tornar seja cada vez mais leve. Então, quando a gente fala isso, a gente traz diretamente comunicação. Porque quando eu comunico o que eu tô sentindo, eu comunico a minha visão, eu comunico o que eu tô vendo, dentro do processo de Mastermind que foi lá atrás, você pode trazer uma visão diferente. Não, mas olha só, a gente ensina dessa forma, e se você for por esse lado? Então, se torna uma vida mais leve, porque a gente está alinhado nesse viver o que a gente ensina, porque nós temos transparentes entre nós o que a gente ensina e isso é transparente para os alunos também. Até porque a antiga frase, vive o que ensina, ensina o que vive, às vezes até do ponto de vista técnico não vai ser aplicável. Eu passei 2-3 anos fazendo provas do Ironman, eu trago muitos insights, enfim,
Mas eu levo muito mais arte marcial para o triatlon do que triatlon para arte marcial, com todo respeito, até pelas décadas, né, de diferença de uma atividade para outra. Mas eu não vou falar para o meu aluno, você tem que pedalar para ser bom no taekwondo. Não, ele tem que chutar. O pedal ajuda, super, estamos aqui para dizer isso, tem exímios ciclistas aqui conosco hoje, e muitos mestres hoje estão nessa também, maravilhosos. Mas o que eu quero dizer é que às vezes eu gosto de jogar bilhar. Não é o meu caso, tá? Negação. Mas eu vou tentar levar o que eu vivo no bilhar para... Não. Então vamos fazer o seguinte, fica com viver o que ensina. E aí com isso estamos bem. Vamos pro 9? Bora. O 9 é o seguinte, esse daqui é prata da casa. Se você acompanha o @mastercavenati no Instagram, que é um perfil meu, mas ele é dedicado a bastidores do K-Rap e o estilo de vida de instrutores do K-Rap. Porque é o seguinte, a importância do treinamento e do desenvolvimento constante. Você vai ver que nós temos reuniões segunda, quarta e sexta. Segunda-feira, All Ranks, significa todas as graduações. Na tela, pelo Zoom, 13h, todas as cidades, todos os instrutores. Alinhamento, estratégia, plano de ação, declaração de cultura, de missão. Ok, quarta-feira. Quarta-feira é o dia que nos reunimos no tatame para treinar como instrutores, treinar a aula, falar, pessoal, olha só, uma aula motivante é isso, repete. Ó, uma aula para littles, crianças de 3 anos, tem que ser desse jeito, repete. E ali é onde nós treinamos realmente o nosso produto, né? A nossa entrega de aula. E aí já na sexta-feira é quando eu treino, já acompanharam várias vezes, né? É quando eu treino os instrutores enquanto alunos. Sexta-feira é um ambiente que é proibido falar de trabalho, é proibido falar de metas ou de qualquer método, e você entra lá para ser aluno, para chutar, para treinar, para ser corrigido e sair de lá se sentindo vivo na arte marcial. Esse é o começo. E aí tem os treinamentos pontuais, chamados Synergy, que são finais de semana inteiros de imersão em treinamento mental, físico e também administrativo. Existem os academies hoje, que cada turma é um mastermind fora de sério, é quase uma mentoria, né? E fora isso tem também o consumo de conteúdos como esse, que a gente incentiva fortemente, né? Tudo começa nesse programa da Mentalidade Faixa Preta, que é o que nós falamos no início do episódio. A gente ensina, ou melhor, a gente vive o que a gente ensina, a gente fala sobre buscar treinamento, então nós somos os primeiros a buscar treinamento. Então, é leitura, é curso, palestra, podcast, então a gente começa a reunir situação. Eu gosto de correr. Nossa, gente, faz um corte. Eu gosto de correr. Ela gosta de correr. Quando que eu ia falar uma coisa dessa? Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, gente. Eu corria, saía lixo da minha cabeça, mas também por lado mental. Então hoje... Rodrigão, parabéns, cara. Hoje eu corro na minha planilha, seguindo a minha planilha, escutando um podcast. O que eu preciso escutar? E às vezes eu vou trazer uma palavra sobre mentalidade, sobre prosperidade, sobre paciência. E aí eu falo, o que eu preciso escutar? Às vezes eu salvo alguma coisa que já me mandaram para eu escutar, porque durante o processo da corrida, é como se eu desligasse, eu tô conversando lá com o meu subconsciente, eu tô reprogramando as minhas próprias crenças. Então eu acredito muito nisso e entra no processo de treinamento e desenvolvimento constante. Alinho, o que eu preciso melhorar? O que eu não sei ainda, aonde eu preciso trabalhar a parte técnica, quais são os conceitos. Ontem eu comecei um curso novo. Foi. E aí você fala, até 10h30 da noite eu estava estudando. Então, mas caramba. Isso a Globo não mostra. Não. E eu esqueço de postar também, gente, porque aí estão coisas que no dia a dia ele fala, você tem que postar um pouco mais dos bastidores. Eu esqueço. Aí a minha equipe de comunicação eles me ajudarem com isso. Equipe. Então assim, eu acabo postando muito com os filhos e tal. Mas, inclusive, buscar treinamento e desenvolvimento para a criação de filhos. Porque eu converso com muitos pais dentro do tatame, ou melhor, no tatame. Como que eu posso ajudar tendo empatia por eles? Porque às vezes eles estão passando problemas que os meus filhos não passaram ainda. Mas, peraí, como é que eu consigo me antecipar a esses problemas que eles estão passando? Então, esse treinamento constante cada pessoa tem que olhar para dentro e falar, quais são os desafios que eu tô tendo? Eu não tô conseguindo, aí eu faço o paralelo com o tatame, eu não tô conseguindo quebrar a madeira de cotovelo. O que eu tenho que fazer? Treinar o golpe de cotovelo. Alinhar. Eu não tenho que fugir dessa técnica, eu não tenho que sair nunca mais. Porque se eu quiser ser um faixa preta, um bom, seguir adiante, eu vou precisar saber quebrar esse golpe, com esse golpe. Então, olhar pra dentro, olhar pra ferida, cutucar a ferida e falar, quem vai me ajudar com isso? Nós temos um tripé de premissas para quem é do time do K-Rap, pro elenco, que eles devem treinar, trabalhar e estudar. Olha, a premissa principal é você ser apaixonado por arte marcial. Às vezes você vai vir de outra arte marcial com uma paixão e você precisa nutrir essa paixão onde você está agora. Às vezes você começou conosco já apaixonado pela arte marcial, primeiro ponto.
E agora como é que você mantém isso vivo? Você tem que treinar, porque toda paixão ela tem que ser alimentada para virar amor, então você tem que alimentar. E aí você tem que treinar. Depois tem que trabalhar o nosso trabalho, o que a gente está fazendo aqui agora, se divertindo, trabalhando, daqui a pouco tem aula, isso é o nosso trabalho. E estudar está aqui alinhado com essa premissa do treinamento constante, porque quando você para isso, eu consigo ver na fala quem no time que não está lendo nada. Hoje em dia ninguém. Mas quem não tá lendo, quem tá away do desenvolvimento, a gente consegue na fala, pega muito rápido, né? Deixei o melhor pro final. Vamos pro número 10? Bora. Então bora. O número 10 é o seguinte, olha só, para onde a gente quer levar essa conversa? Isso poderia ter sido, na verdade, o primeiro item, mas eu deixei como o número 10 para poder embasar tudo que foi dito até aqui. Saber quem você é, o que deseja, entregar e confiar a Deus. Olha só. Para onde vai esse papo? Eventualmente não tanto para religião, mas vamos falar da espiritualidade. Não tem como, quem conhece a nossa história, não tem como você pensar que nós dois estamos juntos em Brasília, vivendo o que estamos vivendo, sendo isso oriundo da força do nosso braço, da nossa inteligência, da nossa expertise ou de qualquer golpe de sorte da vida. Não. Isso é algo maior, isso é um alinhamento com algo divino, isso é algo que a gente tem trabalhado muito, tem mergulhado muito. E graças a essa fé que nós temos no que nos foi confiado, nós estamos conseguindo levar isso adiante. Levando o time todo para esse caminho também, muitos deles já com uma percepção muito grande, já até uma autoridade dentro desse assunto da espiritualidade, mas é entender definitivamente que o que é dito em cada aula, o que vem e para onde o QRAP está indo e o que está acontecendo agora é Deus, e a gente está alinhado com isso. E é entender que quanto mais a gente entrega e se alinha, mais as portas se abrem e as coisas vão acontecendo. Eu acho que feliz daquele que entende isso, porque o nosso ego quer dizer que, puxa vida, eu sou 7º Dan, campeão mundial, tenho 10 escolas. O ego quer dizer. Mas você só tem isso porque alguém permitiu e aí agora eu tenho que entender o que ele quer que eu faça com isso. É inspirar pessoas, é trazer pessoas para perto dele, é isso que vai acontecer. Durante a nossa jornada, como nós somos da arte marcial, nós sabemos lutar, nós aprendemos a lutar e particularmente falando, nós somos bons lutando, tecnicamente, né? E, enfim, títulos e conquistas e tal. Por outro lado, a gente acaba confundindo um pouco a conquista com o nosso braço. Então eu tô acostumada a eu ir pra cima, a eu bater, a eu ir pra, entendeu? A eu ir pra cima, com a força da minha parte física, eu conquistar as coisas. Então eu conquisto a medalha, eu conquisto o troféu lutando, eu indo pra cima. E aí às vezes a gente acaba levando isso pro outro lado. E aí vários momentos a gente para e faz o nosso mastermind pessoal e de olhar e falar assim, caramba, tudo que aconteceu não foi com a nossa força física. Não. Os caminhos, então, desde lá de trás, quando a gente estava no nosso processo de conhecer Brasília, eu não vou chorar. Ela já tá chorando. Todo o processo de conhecer Brasília, da gente conhecer uma quadra, a gente estar olhando para a quadra e chega e aproxima uma pessoa e fala assim, para que vocês querem? Para esse, como se fosse, a gente explicou mais ou menos, ela falou, aqui não é o lugar para vocês. Vocês têm que ir para as 100 e para as 300. Da onde apareceu uma pessoa do nada que não... Eu nem sabia o que era 100 e 300, pra você que não é de Brasília, são as quadras. Aí eu fui tentar entender, ok, chegamos lá, 100 e 300. Aí a gente chegou até um churrasco e as pessoas foram falando, e assim, muito solistas, muito... E eu falava assim, gente, eu não tô fazendo força nenhuma pra isso. No processo do primeiro aluguel, a gente não fez força, era pra ser, foi guiado. A gente teve que dar um empurrãozinho na obra. Você quer ver a gente contratou a distância, mas a gente teve que dar um empurrãozinho. Você quer ver uma coisa da história mais recente? Quando essa pessoa nos fala... Então nós estávamos lá olhando loja, essa pessoa nos abordou e perguntou para que era, nós explicamos, ela falou, não, vocês têm que ir lá para 100 e 300. Fomos para 100 e 300. A gente foi parar na 115. A primeira loja que me chamou a atenção na 115 foi o Estúdio 100 Pilates, que é onde nós estamos hoje. Nós fizemos cliente oculto na época, eu tenho todas as fotos. Eu lembro que eu cheguei na quadra, eu tô vindo do sul, né, com todo respeito, mas tudo bonitinho, né, alinhadinho. Chego nas quadras, né, aqueles gavetão, cada um de um jeito, uma loucura. Eu falei, nossa, que legal isso aqui. Aí vi o que mais me chamou a atenção na quadra. Olha aquele estúdio, que bonito. E aí fomos visitar o estúdio, ela fez cliente oculto, a gente chegou a ser aluno lá por um tempo e hoje o QRAP da Azul tá lá.
Gente, tem como acreditar que isso não é algo e maior? mesmo do ano passado, né, a abertura de Noroeste Jardim Botânico. Você tá louco. Foi assim, foi indo. E quando a gente vai contando no mundo do empreendedorismo, as pessoas, não, isso não é possível. Não, como assim? De onde já se viu? Eu falei, foi acontecendo. Então, eu fui fazendo meio que um retrocesso. Eu ia para trás, vinha para o presente, olhava para o futuro. Então, as frases que a gente sempre trouxe é Remember who you want to be. Essa frase de você se lembrar quem você quer ser e quem você já é. Né? Quem você vai ser e quem você já é. O Believe in yourself. Então, acredite em você mesmo e seja você mesmo. Que a gente faz o be you, né? Seria Believe in yourself e o be you. Live what you believe. Viva o que você acredita. Às vezes a gente sempre trouxe essas mensagens de espetáculo. O behave like a champ. Você vai ter o comportamento e uma atitude de um campeão no dia a dia. Como o campeão age? Quais são os comportamentos? A gente já trouxe as palavras pro time. Lembra lá do começo, The Best of Yourself? The Best of Yourself. Então a gente lá sempre trouxe palavras que edificavam. E da onde vinham? No nosso coração, porque a gente acreditava que essa era a transformação. E a que vai agora, já vou antecipar, é semana que vem o espetáculo, mas eu já vou soltar a tem frase, 10 dias né? aí pro espetáculo. Porque são K-Rap 10 anos, então K-Rap, the energy that move you to beyond. Então é a energia que te leva além, só que esse beyond, fazendo o trocadilho da palavra, é a energia que te leva a ser. E esse ser, ele te leva a você reforçar a tua própria identidade. É pra dentro. Então, o mergulho, a saída, ela é pra dentro. Então, pra dentro, pra algo maior, pra algo além de dentro de você. E esse além de dentro da gente, a gente foi entendendo que não tem como nos desassociar da espiritualidade. Então, assim, quando a gente olha pra tudo, todas as portas que nos foram abertas foram portas que, ou até mesmo as que foram fechadas, que a gente tentou abrir e falou, não é por aqui, nós tivemos que nos aproximar. Eu tive essa conversa com o time durante o K-Rap em Ação, que as portas estão aí, as portas são automáticas, só que você precisa se aproximar. Se você ficar olhando a porta de longe, ela não vai abrir. E ela vai parecer muito forte, nossa, muito difícil de abrir, porque você vai ter que fazer a força no próprio braço, porque a gente sempre fez força, né, intencionalmente. E aí quando você chega e você tira esse peso e você só se aproxima, que nesse caso fomos nós nos aproximando de Deus, a porta abriu. E eu falo, ok, então tem um mundo muito maior. Eu falei que eu não ia chorar. Já tá chorando. Tem um mundo muito maior e que eu preciso me fortalecer. Então aí a gente volta a desmistificar o empreendedorismo e eu falo, ok, então na verdade o empreendedorismo, ele veio como só para confirmar a mensagem que a gente precisava levar para mais pessoas. Exato. A gente precisava tocar, e hoje de manhã aconteceu um caso muito claro, que eu fui treinar, e no fim das contas eu não treinei nada, mas eu treinei a palavra com uma outra pessoa. E era assim, você acha que você vai treinar? Não, hoje vamos mudar a rota, hoje não, hoje o seu treino até vai ser... pode, mas depois. Vai ser treinar a sua fé desse lado, mas eu treino depois, eu vou compensar. Então, foi a gente entender e foi tirar essa venda de que o tatame é o nosso veículo. A mensagem ela é muito maior, eu não preciso criar nada, tá tudo criado. Só que eu preciso ter essa sensibilidade de passar isso pro aluno com amor. Eu não vou passar a mão na cabeça. Não. Vai ter que quebrar madeira, vai ter que chutar, vai ter que conquistar a sua faixa. Assim como muitas coisas. Mas pode ser leve essa jornada. Pode ser leve e assim, é uma coisa que tá aí, você queira ou não. Feliz daqueles que entendem e, sabe, mergulham nisso, né? Porque no fim do dia é a criação, né? Bom, já assim caminhando pro final, estamos com quanto tempo de podcast? 58. 58, estamos quase lá, hein? Então vamos lá, estamos indo bem. Vamos pra novidade. Novidade quentíssima, alinhada, talvez não, com certeza com esse tópico número 10. Agora, em dezembro, nós estamos trabalhando 3 projetos paralelos, muito grandes, por sinal. Mas um deles a gente já pode anunciar, por quê? Porque o papel já está assinado. Boa! Vem aí o Instituto K-Rap, senhoras e senhores. Muito bem, Instituto K-Rap, que alinhado com a nossa missão, ele vem justamente para cumprir essa proposta de poder levar essa mensagem da arte marcial para toda e qualquer família, incluindo aquelas que eventualmente estão em desvantagem social. E eu acho que o K-Rap ele se move um pouco para isso, porque nós entendemos também que muitos de nós, instrutores, viemos de uma realidade muito parecida e a gente sente que esse marco de 10 anos também é um momento de voltar para a nossa origem e contribuir para quem está lá naquela posição ainda e mostrar que seja através da arte marcial ou de qualquer outro meio as pessoas podem chegar onde elas desejam
desde que elas estejam alinhadas com algo maior. Então é um pouco isso. Claro que vão existir movimentos, vão existir, enfim, captação de doações e tudo que um instituto precisa em termos de estrutura, mas o coração já está lá, já está tudo pronto, já está todo mundo esperando para a primeira aula, para as primeiras pessoas, e a gente pretende anunciar isso já tão brevemente no espetáculo agora do dia 7, e janeiro já é o nosso novo projeto, assim, que está fazendo o coração cantar e os olhos brilharem. Sabe o que é curioso? Ano passado a gente estava gravando e falando sobre a questão do efeito, né, que é um projeto que a gente acredita muito, do efeito social, e eu falei, nossa, tão breve, eu tenho um sonho de ter um instituto. Eu brinquei, amém, e foi. Então assim, gente, um ano depois, praticamente, a gente já tá com os papéis assinados do instituto. A gente não tinha nenhum conhecimento de como seria, quais seriam os primeiros passos, e as pessoas foram se aproximando. Foram. Olha, tem um instituto, como é que funciona, qual é o papel, como é que funciona um estatuto, para onde vai, o que pode, o que não pode. Qual é a estrutura, quais são os meios legais. E eu falei, gente, tá acontecendo. Ou seja, peça e será atendida. É isso aí. Esse é o terceiro livro do dia aqui mencionado. Peça e será atendida. Bom demais. Vamos lá, time. Então, agradecimentos aqui à nossa equipe. Então, estamos aqui com o Neto, o Félix, na verdade, Félix Filmes. E são dois caras aí que nos apoiam muito. Obrigado. Obrigado pela audiência. Obrigado, Master Cavenati. Todo o time que está lá agora nas escolas, e eles estão em semana de avaliação dos alunos enquanto a gente está aqui gravando. Daqui a pouco eu estou no tatame. E antecipar um pouco o próximo episódio. No episódio 61, a intenção é trazer, agora sim, a história do K-Rap. Esse eu acho que vai levar mais de 1 hora. Isso, acho que nós vamos bater recorde, tá? Então a história do K-Rap, voltando lá para trás e vindo até os dias de hoje, tá? Mrs. Master Cavenati, 2 coisas, aonde as pessoas te encontram nas mídias sociais e deixa uma mensagem final para eles. @Fernanda Cavenati. Gente, a maioria dos posts eu reposto. A gente faz um post compartilhado e eu reposto meus stories. Quem aí acha que pro ano que vem a Master Cavenati tem que ter uma linha editorial própria, levanta a mão? Obrigado. Já estão me cobrando isso. Ok, gente. Mas aí é planejamento, não tem problema. Não estou dizendo que não, mas existe um planejamento, porque eu tenho 2 filhos maravilhosos que todo o meu tempo livre, e não livre, ocupado, eu estou sempre com eles. Beijo, Beni, beijo, então, Serena. Então eu dou um jeito de estar com eles, de carregar eles nesse projeto de vida, porque, enfim, isso poderia dar um podcast também sobre a maternidade e esse desafio de mente faixa preta com maternidade. Mas fica tranquila, meu objetivo são 1000 episódios. Ok. Não vou falar não, porque eu sei que vai chegar. Em relação à mensagem, eu acredito que a gente faz até dar certo, né? Eu acho que quem me conhece muito traz essa mística de, nossa, ela é braba, ela é isso, daquele jeito. Hoje eu dou risada quando as pessoas falam, porque o meu jeito eu vou fazer até dar certo. Se eu tenho uma ideia, essa ideia tá alinhada com o meu coração, tá alinhada com o projeto que Deus colocou no meu coração, não tem por que não dar certo. E é claro que questões vão surgir, dificuldades vão aparecer, mas aí as dificuldades elas aparecem para mostrar o quão competente eu sou para poder pular por aquilo. Então, quando eu vou lutar um mundial, eu não espero uma adversária que não faça nada. Você não quer ganhar uma categoria que ninguém tá fazendo nada. Você vai lá no pedal, você vai pra uma competição, você quer que alguém esteja junto contigo, te empurrando junto. Na roda. Então, esse alargar, essa expansão, ela dói fisicamente, porque age na mesma área do cérebro, a dor física e a dor emocional. O que eu tento é ser vulnerável com as pessoas certas, eu não vou abrir pra todo mundo quais são as minhas dores, mas eu vou ser vulnerável com as pessoas certas e fazer até dar certo. Se não tá dando certo, qual é o conhecimento ali que eu não tô conseguindo aplicar? Tá dando certo, não acabou ainda. Não, vambora. Vamos lá, então eu sou o Master Cavenati, você me encontra no @Master_Cavenati, principalmente no Instagram, também no Facebook, e em todas as plataformas do K-Rap, K-I-H-A-P. Joga lá que já nos encontra. A minha mensagem de hoje, eu pensei um pouquinho sobre isso, e é algo que eu tô trabalhando, nós estamos trabalhando de algum jeito, que é você contar a sua história. Muitas pessoas têm vergonha, eventualmente, ou receio de contar a sua história, mas é porque, às vezes, nós estamos escolhendo a versão errada da história a ser contada. Toda história tem a sua versão para ser contada, e não é distorcer a verdade.
Por exemplo, em algum momento eu sei que vai ter um episódio onde eu vou contar a minha história e eu escolho contar algo que inspire as pessoas. Não que me coloque como vítima, embora em qualquer momento as pessoas possam fazer essa leitura. Mas contem a sua história porque isso vai exercitar você conseguir projetar o seu futuro. Se eu consigo contar a minha história da onde eu lembro até hoje de uma maneira positiva, eu também consigo criar daqui para frente um enredo de uma maneira positiva, tá? Esse foi o nosso Que Rapcast de hoje, já no seu episódio número 60. Obrigado, time. Obrigado, Master. Beijo, gente. Vambora que o dia continua. Tchau, até.